Shalom, a paz do Senhor. 1 Samuel, no capítulo de número 17, nos versos 34 e 35. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, tomava uma das ovelhas do rebanho, eu saía após ele e o feria. Nós encontramos na Bíblia uma série de informações preciosas para a nossa vida, principalmente para a vida agradável ao Senhor Deus. Mas geralmente nós olhamos para a Bíblia com um certo ar de poesia, e nós queremos muitas vezes que a Bíblia nos apresente exatamente aquilo que procuramos, a poesia. Mas nós estamos falando de vidas reais, de vidas e histórias reais. A história que nós acabamos de ler fala de um herói conhecido de todos nós, o rei Davi. Ele vai se encontrar com um gigante e vai lutar contra ele porque tem fé no Deus de Israel. A nossa grande questão aqui essa noite não é apresentar a você uma discussão sobre os motivos da vitória de Davi e que Deus havia colocado na vida de Davi uma possibilidade, uma realidade onde ele aprendeu, por causa da aprovação ou permissão de Deus, a ser um grande guerreiro. Deus pode tê-lo treinado no meio das grandes adversidades para ser um homem segundo o seu coração. Isso é inquestionável. Mas podemos olhar para outro lado. Podemos ver lições. A Bíblia não fala de histórias e relatos históricos. A Bíblia fala de princípios e valores. E se esses princípios e valores forem aplicados em nossas vidas, então certamente iremos aprender muito com a palavra do Senhor. E qual é um princípio que está muitas vezes escondido dos nossos olhos aqui nessa leitura que nós acabamos de fazer? É a verdade, é o princípio de vidas infantis que se perdem por causa dos seus ofícios e obrigações familiares. É a verdade da perda da infância, da perda por causa de responsabilidades e trabalhos familiares para o sustento da casa. O que nós encontramos na história de Jessé e os seus filhos é a história que pode ser muito bem aplicada a muitas pessoas hoje. Muitos colocam seus filhos em trabalhos por questão de necessidade. Mas até que ponto nós temos o direito de roubar a infância dos nossos filhos, ou de tirar deles o direito de serem crianças e vencerem cada etapa da sua vida? Na história de Davi, nós podemos encontrar vitória, escolha de Deus, conquistas, obviamente, mas também encontraremos um jovem que vai aprender de uma maneira muito dura a vencer. E se ele não vencesse? E se Deus não tivesse um plano para a sua vida? Qual seria o destino de um jovem que cuida das ovelhas de seu pai sozinho? E mais do que isso, dentro de um contexto que revela que o pai não se lembra muito e nem valoriza muito este filho. Quando Samuel chega à casa de Jessé, por ordem do Senhor Deus, Jessé faz passar diante dos olhos de Samuel todos os filhos que ele, de alguma forma, tem algum carinho e respeito por eles. Samuel, questionando a si mesmo, ele diz: Senhor, o Senhor me mandou a esta casa para ungir a um dos filhos deste homem, mas eu não vejo a tua aprovação em nenhum deles. Como é isso? Então ele faz uma pergunta para o seu pai: Você não tem outro filho? Esta pergunta revela, ou talvez possa revelar, o distanciamento do coração de um pai para um filho, ou o desprezo de um pai para um filho. Jessé não sabia exatamente onde estava seu filho, não se lembrava dele, apenas sabia da sua existência. E o que nós vemos aqui no capítulo 17 de 1 Samuel é todo o resultado dessa não preocupação, desse descanso do coração de Jessé em deixar um jovem cuidando de seus rebanhos. Esse cenário fica um pouco preocupante quando Davi relata ao rei
pouco antes de desafiar e de vencer o gigante Golias. Eu já lutei com ursos, disse Davi, e também com leões, protegendo o rebanho de meu pai. Quantos ursos e leões os nossos filhos enfrentam enquanto nós ignoramos as suas necessidades? Quantos ursos e leões enfrentam os nossos filhos enquanto nós simplesmente ignoramos as suas lutas? É algo a se pensar. Será que você ignora também a dor de um filho? Não percebe que ele precisa hoje estar dentro de sua casa, cuidado pela família? Até que ponto nós temos o direito de roubar dos nossos filhos a sua infância, a juventude, a adolescência, para deixar com eles uma responsabilidade que era nossa? No Brasil, milhares de crianças trabalham e trabalham como escravos em muitos lugares. Em lugares impróprios e inadequados até para um adulto experiente. Trabalhos forçados, sinais dentro dos grandes centros urbanos, em semáforos, vendendo balas e vendendo algo que possa trazer mais algum valor, agregar mais algum valor ao salário dos seus pais, mas às vezes são eles que bancam os seus pais. Violência social. É isso que nós não conseguimos enxergar na história de Jessé e Davi, mas também na história de cada pai e de cada mãe que abusa dos seus filhos quanto a esta oportunidade vil. O que nós conseguimos encontrar na história de Davi é ele replicando essa displicência paterna, porque quando ele vai ter os seus filhos, ele repete o mesmo erro de seu pai. Mas como nós podemos fazer coisa diferente se aprendemos de uma forma? Não dá para fazer diferente se não sabemos fazer diferente. Então, meu querido, fica aqui uma palavra de Deus para você. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, no caminho, para que quando estiver grande, não se esqueça dele. Lembre-te do teu filho, cuida dele, o mundo está querendo roubá-lo. Em Mateus, no capítulo 24, nos diz: ai das mulheres grávidas naqueles dias. Estamos falando dos últimos dias, dos nossos dias. E o que nós encontramos são ameaças de todos os lados sobre os adultos e o que dizer das crianças que estão acompanhando esses adultos. Pense um pouco sobre isso, reflita. Não tire a infância do teu filho. Não force o teu filho a crescer fora do tempo. Que Deus te abençoe. Shalom.